Então, galera, voltando agora aqui com unidades medidas, certo? O segundo tópico da nossa jornada aí de 3 vídeos, onde o primeiro eu falei sobre grandezas físicas e nesse aqui agora eu vou falar sobre unidades medidas. Calma aí, uma... peraí. Meu Deus do céu! Como assim? Como assim? Você vai falar de um assunto de matemática e não me chama para participar desse vídeo? Por acaso eu sou uma piada pra você? O quê? Minha empresária me ajuda, não quer a minha ajuda? É que... Não, beleza, tchau. Participação especial massa. Vem cá. Princesa agora? Claro, beleza, fica assim. Tranquilo, não, tranquilo. Nós vamos agora entrar aqui no assunto de unidades medidas e esse imposto aqui Ah, veio tá para vendo como eu sou ajudar, certo? tratado? Tá vendo como eu sou tratado? Não, beleza. Veio aqui para nos ajudar a explicar um assunto que também tem muito a ver com matemática, certo? Tem uma grande relação também com grandezas físicas. Para já começar aí a demonstrar essa relação aí, pensem o seguinte, no vídeo anterior eu falei para vocês o que é grandezas físicas, certo? Que é tudo aquilo que pode ser medido, certo? E o que é que vamos estudar aqui? Unidades de o quê? Medidas, exato. Essa é a relação que eles têm, certo? Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês compreenderem melhor ainda. Imagine, por exemplo, que eu estou indo ali na padaria, certo? E eu quero os mesmos exemplos que eu usei no vídeo passado. Claro. Imagine que eu estou indo ali na padaria, certo? E eu quero saber a distância que eu vou andar daqui da minha casa até chegar na padaria. Bom, eu vou daqui até lá e quando eu chego eu falo para Lameque: ô Lameque, a distância aqui da minha casa até a padaria é de 15. Certo, mas Certo, 15 15 o quê? 15 o quê? O Lameque vai ficar sem entender nada. Afinal, 15 o quê? 15 o quê? 15 passos, 15 metros, 15 quilômetros, 15 centímetros? Talvez eu more na padaria. Tu precisa aí de algum tipo de unidade de referência, tu precisa dar uma referência aí, é 15 passos que eu dei, é 15 metros, é 15 quilômetros, é 15, sei lá, eu posso até utilizar capivaras para contar a distância, velho. Eu posso falar, não, foram 15 capivaras de distância, cara. Saca? Tu precisa de alguma referência para tu saber quantificar aquilo, certo? Para tu não basta só expressar em números, tu tem que dar alguma unidade de referência para você passar uma noção da grandeza que você está tentando apresentar ali para aquela outra pessoa. No caso do nosso exemplo, é a grandeza de distância, espaço, exato, né? São coisas, foi um espaço pequeno, um espaço grande que eu tive que percorrer daqui na padaria. Vamos então apresentar para vocês as 3 principais medidas, certo? Que costumamos trabalhar na física, que é comprimento, massa e tempo. Claro, existem outras unidades de medidas aí, unidade de medida de temperatura, unidade de medida da quantidade de carga de uma partícula e etc. Isso. Mas as 3 principais e as mais básicas é comprimento, massa e tempo. Então como é que vai funcionar a medição dessas grandezas aqui? Primeiro eu quero que vocês percebam que em se tratando aqui, né, de comprimento e de massa, a grandeza de tempo a gente vai trabalhar um pouco depois, um pouco mais para frente. Mas se vocês observarem aqui em comprimento e em massa, vocês percebam que tem uma letra em específico que se repete. E é justamente o M. Aqui ó, a gente tem Km, a gente tem Hm, Dam, o próprio M, né? Dm, Cm e o Mn. O que é que isso aqui significa? Em se tratando de comprimento, foi estabelecida uma medida base quando a gente vai tratar de comprimento, de distâncias. E essa medida base é aquilo que foi nomeado de metro. Por isso, o M significa exatamente metro. Beleza? Então, o que é que acontece? A partir dessa medida de referência, no caso desse tamanho, como é comprimento, aqui a gente está tratando de um tamanho de referência, certo? Sei lá, 1 metro é mais ou menos o quê? Mas aqui é 1 metro? Bom, meu avô costumava dizer que 1 metro tem a distância que você virar assim da ponta dos seus dedos até a ponta do seu nariz. Isso é 1 metro. E se você olhar, realmente é. Tem 2 metros desse quadro. Caraca, que resenha. Aí, tá vendo? Escutem os avós de vocês, galera. Os avós são sábios. Pois é. Então, essa distância aí é mais ou menos 1 metro. E aí, por que que essa letrinha M aparece em todos esses outros? Assim como a letra G aqui, ó.
A letra G, que no caso de massa é a grama. No caso do grama, né? O grama. O Gzinho, ele está presente também, se vocês pararem para perceber, em todas as outras siglas, certo? Então, por que essa letra, o M e o G, elas estão presentes nas outras siglas? É muito simples. Primeiro, como eu já falei, pegaram uma medida de referência. No caso do metro, um tamanho de referência. E aí, a partir dele foi se desenvolvendo os outros múltiplos dele, que é justamente quando a gente relaciona a letrinha M de metro com essas outras letras aqui, dessas outras siglas. Se os outros são apenas múltiplos, que ele não utiliza só o metro. Certo. Por que Ficaria mais simples, né? Justamente, teria menos unidades para a gente, sei lá, decorar, memorizar, enfim. Então, veja, às vezes nós somos submetidos a determinadas situações que nós temos que medir algo e às vezes a gente utilizando apenas o metro não é algo assim conveniente. Isso. Que a gente utilize apenas o metro. Se a gente estiver medindo uma coisa muito pequena, às vezes é mais conveniente a gente utilizar o milímetro e não o metro. E por que isso? Justamente por causa dessa relação que essas outras siglas, essas outras unidades de medida, milímetro, centímetro, etc., quilômetro, elas têm com o metro. Todas essas medidas que elas estão à esquerda do metro, elas são maiores que o metro. E essas que estão à direita, elas são menores que o metro. Mas como assim maior ou menor que um metro? O que quer dizer com isso? Imagine comigo, respondendo essa pergunta, imagine comigo que eu chego para você, que eu vou chegar aqui para Diego e vou dizer: Diego, ontem eu corri 1 metro. Certo. Aí você pensa, correu 1 metro, o quê? Andou, né? 2 passos. Agora se eu chegar e dizer assim: Diego, ontem eu corri 1 quilômetro. Na sua cabeça, você já vai relacionar que metro é uma quantidade pequena, ou seja, aquela quantidade que eu corri foi insignificante. Agora, quando eu falo 1 quilômetro, você já sente que é uma coisa maior. Você pensa, caramba, 1 quilômetro, meu Deus, ele andou muito, sei lá, morreu. Então isso aqui é tipo como se fossem... Isso aqui fosse uma caixa padrão e isso aqui fossem caixas maiores, onde todos esses outros aqui estão contidos, e isso aqui fossem caixas menores que estão contidos dentro desses. Isso, justamente. Quanto mais próximo da esquerda você tiver, maior vai ser a sua caixa. Ou seja, dentro dela vai caber mais de outras coisas, por exemplo. E quanto mais à direita você tiver, menor vai ser essa sua caixa, certo? Aí daí mais delas você vai precisar para colocar dentro das caixas que estão mais à esquerda. Então, sabido disso, dessa analogia que a gente colocou, né, de caixinhas, resta uma pergunta para a gente, né? Quando uma caixa ela vai ser maior que a outra, né? Isso é o que a gente precisa responder para saber a relação numérica, a relação matemática, entre uma sigla e outra, beleza? Então, respondendo essa pergunta, basta você lembrar da primeira aula de matemática, certo? Que é a introdução à matemática, se você não assistiu, vai estar no card por algum lugar aí da tela. E o que foi que eu falei lá naquela aula? A gente conversou sobre os povos indo-árabes, certo? Que eles determinaram o nosso sistema numérico e chamaram ele de sistema decimal. Sistema numérico decimal. Isso significa o quê? Basicamente, é que ele varia, digamos assim, de 10 em 10. E por que de 10 em 10? Na minha aula eu falei que era por conta dos nossos 10 dedos que nós temos na nossa mão. Por isso que foi determinado um sistema decimal. E para as unidades de medidas não é diferente. Elas vão variar de 10 em 10, ou seja, uma caixa ela é 10 vezes maior do que a outra, ou 10 vezes menor do que a outra. Tranquilo? E aí, Diego vai explicar a partir desse exemplo aí. Bom, a relação entre essas unidades aqui, elas funcionam da seguinte maneira. Eu falei dos exemplos das caixas, mas eu vou dar um exemplo visual para que vocês tenham uma compreensão melhor do que estamos querendo dizer, certo? Beleza. Bom, imagine o metro como sendo uma caixa dessa aqui, certo? Quando eu junto 10 metros, certo? 10 deles, eu obtenho uma caixa maior. E essa caixa maior é nada mais, nada menos do que o decâmetro, certo? Pois eles têm sempre uma relação com base em 10. Isso. Quanto mais para lá, 10 vezes maior. Isso. Exato. E quanto mais para cá, 10 vezes menor. Menor, certo? Ou seja, os que estão à direita são frações daquele que está à esquerda.
Então pensem sempre nisso. Se eu juntar caixinhas, eu vou chegar em quem está na esquerda. Se eu dividir em 10 partes, em 10 caixinhas, eu vou chegar em quem está na... Jesus. Direita, dislexia, tá massa. Se eu juntar 10 desse aqui. 10 decâmetros aqui. É que eu não vou desenhar eles todos no quadro. Mas se isso aqui é um decâmetro e eu juntar 10 deles, eu vou aqui no chegar quadro, em quem? vou chegar agora justamente no próximo. no hectômetro. Isso. Certo? Vou obter 1 hectômetro. Se eu juntasse mais 10 hectômetros, eu chegaria no quilômetro. Da mesma maneira, se eu fizer aqui com 1 metro, eu peguei uma caixinha dessa aqui que é 1 metro e dividi, aqui como vocês podem ver, certo? Eu dividi em 10 partes. Cada uma dessas partes é um decímetro, certo? Porque eu realizei apenas uma divisão. Agora, se eu pego apenas uma partezinha dessa e divido novamente em 10 partes, Eu vou chegar no centímetro, justamente. certo? E se eu continuar dividindo, eu vou cada vez mais para a direita. Até agora, a gente só comparou siglas, a gente só comparou casas vizinhas, tipo o metro com o decâmetro, ou então o metro com o decímetro, o quilômetro com o hectômetro. E como é que funcionaria? Como é que funcionaria se a gente quisesse comparar casas distantes? Por exemplo, o metro com o centímetro. Exato. Não são vizinhos, certo? Não são vizinhos. Como é O que... milímetro com o hectômetro, por exemplo. Isso, o milímetro com o São hectômetro. bem distantes. Como é que isso funcionaria? Bom, aí então vamos reescrever essa régua bem aqui para explicar melhor para vocês como é que vai funcionar essa relação aí. Tranquilo. Eu peguei aqui, coloquei a nossa régua da unidade de comprimento aqui para ficar melhor, para nós trabalharmos. E dando continuidade, como é que vai funcionar a relação matemática entre uma casa e outra, né? Lembrando que isso aqui nós chamamos de casa, a casa dos quilômetros, hectômetros, casa dos metros, centímetros e etc. Como nós já vemos debatendo bastante, né? Batendo sempre nessa tecla, essa variação vai ser de 10 em 10 vezes, certo? Ou seja, o metro ele é 10 vezes maior que o decímetro, que é 10 vezes maior que o centímetro. O decâmetro ele é 10 vezes menor que o hectômetro, que é 10 vezes menor que o quilômetro. E assim por diante. Isso, e assim por diante. Então, generalizando, quando você for transformar de uma casa para outra, você tem que se ligar, você tem que ficar ligado em algumas coisas. A primeira coisa delas é o sentido no qual você está se deslocando. Se é da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Exato. Por quê? Veja, quando a gente está se locomovendo, certo? Quando a gente está se movendo da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, Certo. o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a operação matemática que nós vamos realizar ali. Para efetuar essa transformação vai ser a divisão. E aí eu pergunto, a divisão por quanto? Qual que é o número que a gente falou aqui diversas vezes? O número 10, porque o nosso sistema é decimal. Porque o nosso sistema é decimal. Então, dividir por 10. E aí, quando nós estivermos andando no sentido contrário, no sentido inverso, o que é que nós vamos fazer? Simplesmente a operação inversa. Ou seja, A operação inversa da divisão qual que é? a Multiplicação. Ou seja, da esquerda para a direita, você vai multiplicar. E multiplicar por quanto? Se você falou 10, você acertou. Então, tranquilo. A primeira coisa, se ligar no sentido. Beleza. Certo. Então, uma coisa a se pensar é por que da direita para a esquerda a gente divide e da esquerda para a direita a gente multiplica. Certo? Temos uma caixa maior. Então, por que quando nós saímos aqui da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10? Bom, é bem simples. Imagine que esse container aqui que eu desenhei, ele todo é 1 metro. Beleza, então vamos colocar aqui que representa 1 metro. Exato. Vamos imaginar que ele é 1 metro, certo? Bem aqui. Eu dividi aqui o metro em 10 partes iguais. E cada uma dessas partes é o decímetro, então. Notem que se eu quiser representar o container maior utilizando os containers menores, eu vou precisar de 10 containers menores para representar o maior.
Ou seja, eu vou precisar de mais partes dos menores Isso. para representar uma parte do maior. Que é mais E quanto mais eu fracionar o metro em unidades cada vez menores, muitos mais dessas unidades eu vou precisar para representar o meu metro. O simples Certo. método. Por isso que a gente multiplica, porque porque a gente vai estar buscando um resultado sempre, um resultado numérico, prestem atenção, um resultado numérico sempre maior. E agora o Lameco vai explicar para vocês aí por que é no sentido contrário a Isso, divisão. o que a gente vai dividir. Bom, ocorre mais ou menos de forma análoga. Vamos levar em consideração novamente que essa barra completa aqui, ela representa o metro. Vamos focar agora em uma partezinha dessa aqui, pequena, certo? Quando eu pego esse metro aqui e eu dividi ele em 10 partes, eu cheguei em 10 pedacinhos desse, que equivale ao meu decímetro, certo? Todas essas conclusões a gente já chegou anteriormente. Então, me resta a pergunta, quanto é que esse decímetro vale? Que parte ele representa do metro? Que parte ele representa do todo? Para a gente saber quanto isso aqui representa do todo, a gente tem que justamente dividir, porque nós vamos chegar num resultado menor, um resultado fracionado. O que é que isso aqui representa? Eu dividi isso aqui em 10 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, e aí eu peguei apenas uma parte que é o meu decímetro. Então isso aqui vai significar uma parte que eu peguei de 10, que é o todo. É daí que vem a expressão fracionar, né? Isso. Essa aqui é justamente a fração, a parte que o decímetro representa do todo. Agora a gente vai analisar agora outros números, beleza? Outros exemplos para ficar bastante claro como é que funciona na prática essa transformação. Vamos utilizar aqui agora um exemplo numérico. Certo. Vamos partir aqui do metro e vamos para onde? Tô com vontade de ir para centímetros. Centímetros, tranquilo. Então vamos partir do metro e vamos chegar aqui no centímetro. Eu tenho quantos metros? Tirar uns 25. 25 metros. 25 beleza. metros. Então eu vou ter aqui 25 metros para chegar em centímetros. Certo. Em centímetros. Eu vou ter aqui alguma coisa centímetros. Certo. Então, o primeiro passo que eu falei, né, é a gente observar para onde nós estamos locomovendo. Então, eu parando para analisar, eu estou aqui em metro e eu quero chegar em centímetro. Então, o sentido do meu deslocamento é da esquerda para a direita. Ou seja, nós vamos efetuar a multiplicação desse cálculo. Então, eu vou ter 25 vezes, e aí eu sei que é o 10, né, por conta do nosso sistema decimal. Porém, eu vou multiplicar quantas vezes pelo 10? Basta a gente contar o número de casas que a gente se locomoveu. Então, do metro para os centímetros, eu tenho que andar uma casa, duas casas. Nós vamos multiplicar o 25 pelo número 10 duas vezes. Exato. Tranquilo? Então vai ser 25 vezes 10 vezes 10 novamente. Lembrando, não se confunde não. Quando a gente fala multiplicar por 10 duas vezes, é colocar o 10 duas vezes ali, viu? Não Isso. multiplicar duas vezes 10 para dar 20 e aí multiplicar por 25, não. 25 vezes 10 uma vez, vezes 10 novamente. Então, vamos lá simplesmente resolver isso aqui, beleza? A gente pode reescrever isso aqui para ficar mais fácil, agradável aos olhos, sei lá. A gente pode fazer 25 vezes 100, né? 10 vezes 10, 10 vezes 10 100. 25 vezes 100. Certo. E daí, quando a gente multiplica isso aqui, a gente sabe que multiplicar por 100 é simplesmente a gente Adicionar dois adicionar zeros. dois zeros na frente do Certo. número. Então vai ficar 25 com dois zeros na frente, 2.500. 2.500. 2.500 o quê? Isso. 2.500 o quê? Reparem, a gente saiu de metros e chegou em centímetro. Logo, esse resultado aqui que a gente obteve vai ser o resultado em centímetros. Ou seja, 25 metros equivalem a 2.500 centímetros. Agora vamos realizar outro. No sentido contrário agora. Isso, para fixar novamente. Então, beleza. Nós vamos sair de onde? Bom, vamos sair aí de decímetro. Vamos para hectômetro. Decímetro. Beleza, então estamos saindo aqui de decímetro. E E o nosso hectômetro. hectômetro. Beleza. Então, vamos ter quantos decímetros? 320 decímetros. 320. Beleza. Certo.
Eu tenho que pegar 320 decímetros e trabalhar com eles em hectômetros. Beleza, então, Aí tu faria essa conversão. de decímetros para hectômetro. Então, Alguma coisa, hectômetro, certo? Tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, analisar o sentido. Eu estou aqui em decímetro e eu percebo que para chegar em hectômetro eu preciso sair da direita para a esquerda. Ou seja, eu vou dividir por 10. Né? Exato. Então, aqui, 320 dividido por... Eu vou dividir por 10 quantas vezes? E aí funciona do mesmo jeito que na multiplicação. Eu vou contar o número de casas que eu tenho que andar para sair de decímetro até chegar em hectômetro. Uma casa, duas casas, três casas. Beleza. Então, eu vou ter que dividir por 10 três vezes. Então, vamos lá. 320 dividido por 10, uma vez. Dividido por 10, novamente, a segunda vez. E por 10, a terceira vez. Vamos efetuar um por um, que aí a gente chega no resultado. Exato. Vamos com calma, vamos por um. Com calma, calma. Devagar e sempre. Então, 320 dividido por 10. Dá quanto isso aqui? 32. 32. Nós bem sabemos que é simplesmente a gente recuar, né, uma casa aqui, voltar uma casa no número. Agora, 32 dividido por 10 novamente. Vai dar quanto? A gente está com a vírgula aqui, volta uma casa, fica 3,2. E agora, por fim, a última divisão, 3,2 dividido por 10 vai resultar 0,32. isso. Voltei uma casa, o zero aparece, 0,32. Então, o resultado disso aqui vai ser 0,32. 32 o quê? 32 o quê? Hectômetros. Sai de decímetro para hectômetros. Então, o resultado final, com certeza, é hectômetro. Ou seja, o decímetro ele equivale a simplesmente uma fração, ele é simplesmente uma formiguinha em meio ao hectômetro. E quanto essa formiguinha vale? Ela é uma parte do hectômetro que vale 0,32. Tranquilo? Essa é a relação, como a gente já vem falando, em se tratando do comprimento. Para massa, a relação matemática, o cálculo matemático, a definição matemática, ela não muda. Ela é simplesmente a mesma coisa, certo? Ela vai variar de casa para casa, vai variar de 10 em 10. O sentido é a mesma coisa. A relação de variância, que é de 10, é a mesma coisa. Não muda nada para você calcular, não muda nada. A única coisa que vai mudar de massa para comprimento é o significado físico. Enquanto o comprimento é uma grandeza física de distância, uma grandeza física de dimensão espacial, a massa já é a quantidade de matéria que tem ali no corpo, certo? O seu significado para a física é diferente, mas as suas relações matemáticas não, elas são as mesmas. Funcionam do mesmo jeito. Certo? A conversão você faz do mesmo jeito. Até a analogia aqui com esses containers, com essas caixas, ela é a mesma, certo? Funciona do mesmo jeito. Bom, e agora vamos falar agora da última unidade de medida do tempo, para finalizar essa etapa. Para terminar essa parte de unidade de medidas, a gente vai falar sobre a última que sobrou, que é a unidade de tempo. A unidade de tempo, a relação matemática entre cada unidade, ela é um pouco mais desregular. Aqui em comprimento, massa, a gente viu que era uma coisa mais padronizada, de 10 em 10, uma coisa bonitinha, redondinha, fechada. Só que na unidade de tempo, isso mudou um pouco. Devido ao longo da sua história, ela ter passado por várias maneiras de medir diferentes. Foram utilizadas diversas referências para medir o tempo. Por isso que era um pouco desregular. Aqui no início da sua história, da unidade de medida, né? Começou numa civilização antiga, que eu não lembro bem o nome agora, que ela tinha por base numérica o número 60. O nosso sistema numérico tem por base o número 10. Entretanto, essa civilização, bem mais antiga, ela tinha por base 60. Ou seja, no início aqui, certo? No início das unidades vai começar variando de 60 em 60. E aí, como eu falei, foi sofrendo algumas modificações, algumas outras coisas foram sendo percebidas, outras referências. E aí, quando chega mais ou menos por aqui, assim, em dia e ano, isso alterou um pouco também. Entretanto, quando a gente já parte para a parte de décadas, séculos e milênio, aquela história da base 10, ela se repetiu, certo? Os cientistas intelectuais acharam melhor padronizar isso na base 10, como é o nosso sistema decimal atualmente. Então,
Agora Diego vai explicar como é que funciona a relação entre uma unidade com outra. Certo. Bom, aqui nessa régua aqui do tempo, temos por base aqui, primeiramente, o segundo. O segundo é a nossa unidade básica, certo? Para a gente começar. Beleza. Bom, quando obtemos aqui um conjunto de 60 segundos, da mesma maneira que os containers aqui, certo? Uma caixinha de 60 caixinhas Do de segundos cabem em um minuto. Isso, Ou seja, multiplicamos aqui, ó, por 60. Beleza. Certo? Multiplicamos por 60. 60 segundos forma um minuto. Agora, da mesma forma, seguindo a analogia das caixinhas, quando juntamos 60 caixinhas de um minuto, obtemos uma hora. Certo? Obtemos uma caixa maior de uma hora. Multiplicamos novamente por 60. Exato. Tranquilo. E aí obtemos uma hora. Bom, só que quando chegamos aqui, eles observaram que dentro de um dia não cabia 60 horas. Na verdade, cabia 24 horas. E por isso, os nossos dias eles têm 24 horas e não 60 horas. Isso. Certo? Agora, quando vamos aqui para o ano, é o seguinte. O ano, a definição dele é o tempo que demora para a Terra girar em torno do Sol. Ou seja, o referencial para medir o tempo, né, o tempo de um ano, já ano. foi mudado novamente. Agora não é mais de 60 em 60 ou etc. Já tem mudado aqui de 60 para 24 e agora... Mudou novamente. Agora eles levaram em referência o tempo, a quantidade de dias que a Terra leva para girar em torno do Sol. Do Sol. E quantos dias são? Bom, são 365 dias, meu amigo. Ou seja, nós temos que multiplicar os dias por 365 dias. Isso. Certo? E E daí daí vamos obter um ano. Bom, e a partir daqui, o cálculo ele começa a ficar mais simples, porque a nossa base 10, que nós temos aqui no comprimento, que nós temos na massa, que já explicamos para vocês, ela volta, certo? Então, quando juntamos 10 anos, nós obtemos aqui uma década, certo? E quando juntamos 10 décadas, obtemos um século, certo? E quando juntamos 10 séculos, obtemos um milênio. E é essa a relação matemática que uma unidade tem com a outra, certo? No tempo. É bem desregular isso aqui você tem que meio que decorar mesmo, mas se bem que não precisa tanto assim, porque todos nós sabemos já que um minuto ele tem 60 segundos e que uma hora tem 60 minutos e que um dia tem 24 horas. Que assim por diante. É uma coisa que é uma unidade de medida que a gente trabalha desde criança, certo? Desde criança a gente aprendeu isso. Então é uma coisa muito intuitiva. A gente está simplesmente escrevendo isso aqui para vocês. Entretanto, todo mundo já conhece quantas caixas cabem dentro de outra, certo? 60 dentro de um minuto cabem 60 segundos, dentro de uma hora 60 minutos e assim sucessivamente. É uma coisa já bastante mastigada por a gente, porque a gente trabalha com isso desde criança. Exato. Agora, a conversão dela é basicamente a mesma. Quando nós vamos para a direita, nós multiplicamos e quando vamos para a esquerda, nós dividimos. Pronto, e agora chegamos ao final aqui dessa etapa, né? Unidades de medidas. É isso, é o que dá sentido às grandezas físicas, né? Isso. É uma relação ali, estabelecemos ali uma relação de referência para termos ideia daquilo que estamos medindo, certo? Pois só um número não faz sentido. E vimos que duas dessas unidades de medidas apresentam uma relação bem regular, certo? Tudo com base 10, etc. Seguindo umas regrinhas bem bonitinhas e outras com umas regrinhas mais feinhas, como o tempo, que é bem irregular, certo? Bom, vamos ficando por aqui, vou apagar o quadro e já voltamos com notação científica.